que eu sobrevivi. Aleluia, Jesus. Som do nosso coração, Senhor, nesta noite. Tu conheces, ó Deus, a tua igreja. Tu sabes, ó Deus, cada necessidade. E eu te peço, ó Deus, o Senhor que vê, o Senhor que sonda, o Senhor que conhece. Vai lá, Senhor, restaura agora. Tira a dor agora. Repreende a angústia agora. Repreenda a seta do diabo agora. No nome de Jesus, nós repreendemos agora todo desânimo, toda opressão, todo mal. Nós te pedimos, ó Deus, porque somos a tua igreja, somos o teu povo, estamos aqui, Senhor, porque precisamos de ti, porque necessitamos de ti, porque sem ti nada somos, porque sem ti perecemos. Ó Deus, o Senhor conhece, ó Pai, cada necessidade, mas nós lançamos sobre ti agora, Senhor, toda a nossa ansiedade, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós com um cuidado muito especial. Recebe a nossa gratidão, Senhor, e o nosso louvor por tudo nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos clamar ao Senhor pelos nossos irmãos, pela igreja do Senhor que está sofrendo lá no Afeganistão. Você deve estar acompanhando, você deve estar vendo o clamor, o luto, a tristeza. Ali tem crente, tem servo de Deus, tem igreja do Senhor, tem meninas sofrendo, sendo abusadas. E eu gostaria que a igreja do Senhor, a igreja brasileira, está orando. E nós queremos também fazer parte dessa oração. Vamos clamar, clame ao Senhor. Vá orando aí o que o Senhor for botando no seu coração. Ore nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, tem piedade daquela situação, Senhor. Oh Deus, usa os governos, usa quem for. Oh Deus, nós te pedimos que o Senhor intervenha. Mude, Deus, é uma região de conflitos, é uma região de guerras, é uma região, ó Deus, difícil, mas tem servos do Senhor, tem a tua igreja lá, Senhor, que está te clamando, que está sofrendo, e nós clamamos a ti, ó Deus, nesta hora, e te pedimos socorro, e te pedimos providência, e te pedimos, ó Deus, muda a história daquele lugar. Senhor, tu podes, Deus, não é impossível para ti. O Senhor transforma a maldição em bênção, o Senhor é o mesmo e não mudou. Nós clamamos a ti, Senhor, nesta noite. Nós te pedimos socorro, ó Deus, aqui nesta noite, pelos teus servos que estão, ó Deus, sofrendo, estão sendo perseguidos, aquelas meninas, ó Deus, faz um milagre, entra com providência, justo juiz, advogado fiel, ó Deus soberano, entra com providência, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você ainda fizesse mais um clamor por duas missionárias que estão precisando do milagre do Senhor lá em João Pessoa. E o nome de uma é Marcela e o nome da outra é Michele. Que Deus tenha misericórdia. Elas estão, uma já foi cirurgiada, a outra ela está esperando fazer a cirurgia, já era para ter feito e não fez ainda foi marcado para o dia 30, ela irá fazer outro procedimento, são novas, são missionárias do Betel e estão precisando da intervenção divina, que Deus entre com providência, não é Covid não, é algo de cirurgia, elas precisam do milagre do Senhor. Vamos clamar? Paizinho amado, como igreja do Senhor, ó Deus, agora nós queremos te pedir, Senhor, intervém, Senhor, na saúde da missionária Michele. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, ela precisa fazer aquele procedimento nas artérias. Toma nas tuas mãos, ó Deus, a vida da tua filha. Ó Deus, restaure, toque, faz um milagre, Senhor. Que ela possa, Deus, testemunhar o milagre, o agir, a providência do Senhor na sua vida. Usa aqueles médicos, a equipe médica para abençoar a vida da tua serva. Fortalece a sua fé, fortalece seu esposo, seus filhos, a sua família. Abençoa a missionária
missionária, ó Deus querido, Marcela. Deus passou pelaquela cirurgia, passe adiante, dando uma boa recuperação, fazendo provisão de tudo. Obrigado pelo milagre que o Senhor já fez. Nós sabemos que o Senhor pode fazer o milagre completamente. Recebe a nossa gratidão, Senhor. Tantos pedidos, ó Deus, tantas necessidades, ó Pai, toma nas tuas mãos. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13. Treze, 5. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Eita, cadê os óculos? Ficou em casa. Chega nozenta, aí a gente fica assim mesmo. Não, pastor, dá para ler. Pastor, não faça isso não. Assim o senhor me mata de vergonha. 2 Coríntios 13, 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Só essa primeira parte. Eu vou ler novamente. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, que o Senhor é poderoso. Toca, o Senhor conhece, Senhor, como cada um dos teus servos chegaram, estão esperando uma palavra, já foram fortalecidos no louvor, na oração, e querem, ó Deus, continuar sendo alimentados nesta noite. Me usa, Deus querido, porque eu preciso inteiramente do Senhor, porque a minha suficiência vem do Senhor, eu não sou nada, eu dependo de Ti, Jesus. Tem misericórdia de nós, aplica a Tua palavra ao nosso coração, continua falando, nos dá sensibilidade, ó Deus, fé, para que possamos receber e entender a Tua palavra. Me ajuda, eu te peço, ó Deus, no Teu nome. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos vivendo tempo de crise, estamos vivendo tempos de dúvidas, estamos vivendo tempo de medo, estamos vivendo tempos de tribulação, estamos vivendo tempos de tristeza, estamos vivendo tempos difíceis. Mas eu quero dizer para os irmãos que sempre tivemos tempos difíceis. A igreja do Senhor sempre passou por tribulação. Sempre teve momentos difíceis na história. E é muito interessante esse texto de Paulo, né? O pastor leu esse texto, e esse texto me chamou a atenção. Quando Paulo pede para a igreja de Corinto examinar a si mesmo. Essa igreja de Corinto, os irmãos que já são servos de Deus, que gostam de ler a Bíblia, sabem que era uma igreja muito difícil. E foi Paulo que fundou. Era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja muito talentosa, mas tinha muitas coisas dentro dela que não agradavam o Senhor. E Paulo, muitas vezes, precisava ir lá e mandar cartas e fazer cobranças e falar com aquele povo de maneira bem forte. Mas aqui, essa segunda carta, depois os irmãos leiam na semana, né? Faço esse desafio para vocês. Leiam 2 Coríntios, leiam 1ª e 2ª, né? Para você entender, de uma sentada. Carta a gente não lê por pedaço. Você diz, agora eu vou ler aqui a carta. Eu vou me sentar e vou ler a carta. Aí depois você lê primeiro de uma sentada, aí depois você lê de pouquinho, para você entender a palavra do Senhor. E você vai perceber a diferença da primeira carta para a segunda carta. Na segunda carta, Paulo já tem outro tom. Paulo, os teólogos dizem que a segunda carta de Corinto, ela é a verdadeira teologia, é onde se fala muito sobre o sofrimento, é onde Paulo diz que tem que se fortalecer no Senhor, mesmo se estiver atribulado, mesmo se estiver angustiado. É uma carta também que Paulo precisa reafirmar o seu chamado, reafirmar o seu apostolado. É uma carta que ele precisa estar chamando a atenção dos crentes a respeito da fé. Carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. Sempre foi aqui que Paulo, né,
teve aquela revelação que ele orou 3 vezes e o Senhor disse, a minha graça te basta. Ele teve muitas revelações de Deus e o Senhor deixou ele lá com espinho. Foi aqui que ele falou sobre isso, onde os estudiosos dizem que essa carta é autobiográfica. O que é isso? Está falando sobre a vida de Paulo. A biografia é falar sobre a vida de alguém, sobre a história de alguém. E aqui é Paulo mesmo falando sobre a vida dele. E aí, já no finalzinho, ele depois que falou sobre o espinho, falou que Deus falou, a minha graça te basta, aqui no capítulo 12, aqui no capítulo 13, ele fala para aquela igreja, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo. Existiam muitas pessoas no meio da igreja de Corinto, e eu vendo a história de Corinto, eu disse, Senhor, não é diferente de hoje, não. E existia muita gente no meio daquela igreja que queria roubar do coração dos irmãos a fé, que queria tirar do coração dos irmãos a esperança, que queriam tirar do coração dos irmãos a certeza, Senhor, de ir morar com Deus. E aí Paulo precisava falar e reafirmar que eles tinham que permanecer na fé. Mas aqui no final ele já falou mais forte. Ele diz, examine-se, veja o que é que está aí dentro do seu coração. Porque eu falei, o início foi que nós estamos vivendo tempos difíceis. Porque a nossa fé está sendo colocada em prática todos os dias. Nós somos questionados, nós somos, esses dias, alguém pedindo oração ao pastor essa semana, sobre o filho que ficou ateu agora, virou ateu, não está mais acreditando em Deus não, porque está uma guerra, muita gente está morrendo lá no Afeganistão. Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão perdendo a fé, porque vê crises, porque vê guerras. E você e eu, a igreja do Senhor, precisa examinar a nós mesmos. É a mesma palavra lá da ceia, de 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Nós precisamos, irmãos, examinar a nós mesmos, olhar lá para dentro, para ver como é que está, para ver como é que está a nossa fé, para ver como é que está a nossa esperança, para ver como é que está a nossa certeza. Nós precisamos sempre, diariamente, não só é de mês em mês não, né, pastor? Nem toda semana, é todos os dias. A gente precisa nos examinar a nós mesmos para ver como é que está a nossa fé. E de uma maneira mais veemente, Paulo olhou para esta igreja e essa palavra cai ao nosso coração, porque Paulo diz e nós aplicamos para nós, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Vê para quê? Porque eu preciso me examinar, para eu não ser enganado. Será que eu estou crendo mesmo? Todos nós passamos por momentos de crise, todos nós passamos por momentos de dúvidas, todos nós passamos por momentos de medo, ou de... Suerda tem uma história interessante, né, Su? Desculpa expor, me lembrei agora, né? Ela já contou aqui, por isso que é público, né, Su? E ela estava se sentindo sozinha, como que Deus não estava vendo. E ela foi marcada por uma experiência profunda com Deus, ela viu o Senhor falando com ela através de passarinho. Não foi, Su? Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós passamos por momentos de crise, por momentos de dúvida, por momentos de medo, mas nós precisamos examinar-nos sempre para ver onde nós estamos firmados, onde nós estamos alicerçados, se nós estamos crendo e confiando nesse Deus, porque lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a certeza das coisas que se esperam. E no verso 6 diz que nós precisamos ter fé para nos aproximar de Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E diz que sem fé, no mesmo texto de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Estava vendo uma estatística do IBGE de 2010, diz que 16,3 ou 15,3 milhões de pessoas no Brasil não têm fé.
não acreditam em Deus. É uma porcentagem, parece que só é 0,6%, né? Me ajuda aí os matemáticos. 0,6% da população brasileira. Só é 15,3% vai 16,3% da população se diz sem fé, se diz que não acredita em nada, porque talvez, se você for entrevistar, hoje eu estava lendo e conheci li rapidamente a história de um filósofo que eu nunca tinha nem ouvido falar nele, coitado, um francês. O nome dele é Luc, o que, pastor, que eu disse? Esqueci agora. Eu anotei aqui o nome dele. Peraí, deixa eu ver. Eita. É Luc Ferry, é um francês. E aí eu vi que mais na França existe um número de ateus muito grande. E é mais um ateu filósofo. Ele diz que a filosofia só melhorou depois que os filósofos passaram a não acreditar em Deus. Eu disse, coitado. Coitado dele, né? Não tem mais fé, não tem mais esperança. Mas aqui está o povo da fé. Aqui está o povo da esperança, né? Em meio às crises, todos nós temos. Em meio aos medos, todos nós passamos. Em meio à tribulação, a percas, todos nós temos. A lutas, a crises, mas nós estamos aqui, crendo e esperando no Deus que faz o impossível, no Deus que muda a história, no Deus que abre porta onde não tem porta. Tem um texto lá em Juízes, o texto do nosso amigo Gideão, Juízes no capítulo 7, que Gideão tinha muita gente para guerrear, muita gente no exército. E Deus falou ao coração dele, olha, Gideão, tem muita gente aqui nesse exército, diga que, está escrito lá em Juízes capítulo 7, verso 3, a versão transformadora diz, quem estiver com medo e assustado, pode voltar. E aí, muitos daqueles eram não sei quantos mil, eu não lembro agora os números exatos, e muitos já voltaram. Mas aí Deus disse para Gideão, ainda tem muita gente. E aí o Senhor disse, manda o povo beber água. Manda esse exército beber água, e aqueles que beberem água com a mão e vigiando, assim, a cena é muito tremenda, né? A direção que Deus deu para Gideão. E daquela multidão, o número de 1000 aí, só 300 beberam a água e olhando, bebendo a água e vigiando. E o Senhor disse, é com esses 300 que eu vou dar a vitória, é com esses 300 que não foram covardes, que não tiveram medo, é com esses 300 que eu vou dar a vitória para o povo de Israel. E assim foi a vitória para o povo de Deus na época dos juízes, através da vida de Gideão, né? Essa expressão é muito forte, tem canções, né? Tem até, acho que é Eliane Oliveira, né? Aos covardes, fiquei com isso na mente. Aos covardes e medrosos, diga que voltem. Nós não podemos ter medo. Nós precisamos examinar o nosso coração todos os dias. Aí a gente vai, Senhor, eu estou com medo aqui. Senhor, estou com uma crise aqui. Mas vem, intervém, né? Como o pastor falou, a oração tem poder, né? A oração é a nossa arma. E aí, através da oração, a gente vai vencendo os medos, vai vencendo os conflitos, vai vencendo as guerras, vai vencendo as tribulações, e a gente continua avançando, porque o Senhor é maravilhoso e tem cuidado de nós. A segunda expressão desse texto diz assim, provai-vos a vós mesmos. Eu achei magnífico. Tem lá no comentário, essa palavra é grega, né? Quem gostava era o irmão Zé, dessa história de grego. Dokimazete. Se refere a um metal, quando ele era provado várias vezes, aonde o metal é provado, é purificado no fogo. Eu acho tremendo essas correlações, sabe? Essa linguagem que a Bíblia mostra de ouro, de metal, de águia, né? É muito tremendo. E foi esta mesma palavra que aquelas pessoas que trabalhavam com metal usavam. O povo sabia, o povo conhecia a linguagem, e Paulo usa essa palavra aqui, provai-vos. E eu achei muito interessante. Ó. Essa palavra se refere a ensaios e ensaios de metais pela poderosa ação do calor. A ideia aqui, para eles, para os coríntios, e aplicando para nós também, é que deveriam fazer julgamentos mais completos da sua vida, para ver se ela resistiria
ao teste. Aí a gente lembra de alguém muito especial, a gente lembra de Jesus. Lá no Novo Testamento, Jesus conta uma parábola. A parábola do semeador. Estão lembrados? A semente que foi lançada à beira do caminho, entre os espinhos, entre as pedras e em boa terra. E aí os discípulos ficaram sem saber o que era aquilo. E o Senhor disse, olha, a semente é a palavra de Deus. Mas aquela que foi jogada entre os espinhos, e é aquela que aceita até a palavra de salvação, mas com a primeira tribulação, volta, tem medo, é covarde, não vai adiante, recua. E aquela que recebe a palavra entre as pedras, né? Não tem como crescer, né? Só se for um cacto. Se Jesus estivesse aqui no sertão, ele ia ver uns cactos crescendo no meio das pedras, né? Mas geralmente uma semente, um pé de feijão, ele não vai criar, ele não vai nascer entre as pedras. Ele vai nascer numa boa terra, né? O milho nasce numa boa terra. Tem que preparar a terra, né, Marlon? Bem direitinho, para que a plantação de feijão, de milho, possa ficar bem bonita. Nenhuma planta comida, né, nenhum grão, ele nasce no meio da pedra, né? Há algumas exceções, mas de modo geral isso não acontece. E aí Jesus disse que aquela palavra que foi lançada na boa terra, isso é o nosso coração, é aquele que aceita a palavra, que diz que quer servir a Jesus, vem a tempestade, vem as tribulações, mas ele continua firme, servindo ao Senhor, servindo ao Deus que lhe salvou. E nós precisamos nos provar a cada dia. Lembrando do campo novamente, eu vi uma história, e eu vou adaptar a nossa realidade, né? Aqueles irmãos que gostam de plantar, ou que já morou no sítio, vai entender. Quando você pega uma enxada para limpar alguma roça, você vai olhar onde foi que ela foi fabricada? Você vai olhar se o fabricante diz que aquele aço foi aquecido a tantos graus? Não. Na Paraíba diz assim, viu? Não sei se aqui diz. Acunha a enxada, ajeita ela e vai para o roçado. Lá no roçado, plantando, arando a terra, né, irmã moça? Aí a gente vai saber que se aquela enxada vai aguentar o tranco de limpar aquele roçado. Não é assim? A gente não quer saber de onde veio o metal, se é ruim, se foi aquecido, a quantos graus, se o fabricante tem nome. A gente quer saber se a enxada presta. A gente vai lá e vai lá no campo. Aí na hora que chega lá, começa a arar a terra, aí diz, ixi, essa enxada aqui é muito ruim. Essa enxada não tem corte. Não, compra uma, rapaz, tem uma ali que é boa. Vamos, aí você traz essa daqui é boa. E você consegue plantar o seu roçado todo. E assim é a vida cristã. Se alguém disse que você veio para Jesus e você não ia ter mais sofrimento, e você não ia ter mais tribulação, e você não ia ter mais perca, ia ser tudo bonança, eu sinto lhe dizer que você foi enganado. Na vida cristã, nós temos sofrimento, nós temos tribulação, nós passamos por percas, e é esse texto que se aplica a nós, principalmente nesse momento, né, de tantas dúvidas, de tantos medos, de tantas tribulações, de tantas ansiedades. Aí a gente prova o nosso coração, a gente diz, Senhor, mas independente de qualquer coisa, eu te amo. Independente de qualquer coisa, eu te sirvo. Os discípulos, lá em João, no capítulo 6, Jesus estava fazendo milagre, a multidão estava seguindo Jesus, mas muitas pessoas estavam questionando a divindade de Cristo, e Jesus olhou para aqueles discípulos e disse, vocês também querem voltar? E Pedro, né, muito falante, disse, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Você está passando por sofrimento. Se a noite desse, né, irmão Carlos? Se tivesse horário, se não tivesse relógio, e se eu desse oportunidade a cada um dos irmãos aqui, vocês iam ter um testemunho, uma história para contar de superação, uma história de milagre, uma história que Deus fez, que Deus agiu, que Deus respondeu, que Deus chegou com providência, que Deus provou a fé e você pensou que ia afundar.
né, Elisalma? Mas está aqui cantando, porque Deus é fiel, sobreviveu, vai só continuar sobrevivendo, porque Deus é fiel, é o nosso sustentador, a sua fé. Eu não sei a qual grau que a sua fé está sendo provada, né? O fogo aí está sendo aquecido. Já teve circunstâncias que alguns disseram: Senhor, tá bom, eu não aguento mais. Mas Deus só prova, Ele não prova além das nossas forças. Vai chegar um limite, vai chegar uma hora, né? Como diz os irmãos pentecostais, que o Senhor vai mandar um basta. E vai ser ali, o Senhor vai trazer a vitória. Porque Deus já fez assim nas nossas vidas, né? O Senhor já trouxe a solução, já trouxe o milagre. Quantas vezes? Mas cada dia nós iremos vencendo com as armaduras de Deus, vencendo os gigantes, vencendo os desafios, vencendo a dúvida, vencendo às vezes a incredulidade que quer entrar no nosso coração, e a gente vai caminhando. Eu vou para Sião, caminhando eu vou para me encontrar com o Senhor, porque a nossa fé ela é provada, né, na enfermidade, né, irmã Eliane? A nossa fé é provada nos filhos que não querem servir ao Senhor. A nossa fé é provada nas finanças, onde a gente diz: mas Senhor, eu te sirvo, eu sou fiel, eu contribuo na tua casa e o dinheiro não dá para nada. Quer que o dinheiro seja chiclete, estique bem muito, mas quando chega o dia de pagamento, você já fica triste, porque parece que não vai nem dar para pagar as contas, e você fica: mais Senhor, e que esta sua fé é colocada em ação. Aí você tem que orar: e Senhor, obrigado porque eu tenho um emprego, obrigado porque eu tenho um salário, obrigado porque o Senhor tem suprido as necessidades, obrigado pela saúde, obrigado porque eu tenho um teto para morar. Não deixa a ingratidão tomar conta do seu coração. Veja o que Deus já fez na sua vida, veja o que Deus já fez na sua família, veja as orações que Deus já respondeu, veja os milagres que você já tem para contar, as bênçãos para contar. Nós abrimos aqui um ciclo de oração na quarta-feira, e no primeiro dia aconteceu algo bem espontâneo. As irmãs começaram a agradecer a Deus, e eu achei tão lindo. No primeiro dia, elas já agradecendo a Deus por alguma bênção, por algum milagre, por alguma providência que o Senhor tomou. Eu achei maravilhoso. Todos nós temos nossos momentos de medo, os nossos momentos de tribulação, mas que nós possamos ver o que é que está em nosso coração. Se tiver dúvida, se tiver incredulidade, aí você vai ao pó da humilhação, aí vai pedir ao Senhor misericórdia, vai pedir a Ele para que Ele limpe o seu coração. Jesus, em Mateus, no capítulo 15, ele encontrou-se com uma mulher, ou uma mulher, né, encontrou-se com ele, e ela saiu gritando, desesperada. Vamos ler o texto que tem uma expressão, Mateus capítulo 15, 21. Partindo Jesus dali, foram para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha vida está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. Eu não sei onde é que o fogo está apertando. E alguém já disse que o silêncio de Deus muitas vezes é doloroso. Mas o silêncio de Deus é o fogo dele te aperfeiçoando a sua fé e a sua esperança. Aquela mulher, ela ficou com o silêncio. Jesus parece que não estava nem aí para o problema dela. E às vezes na nossa vida parece que está assim também. A gente clama, a gente chora. E parece que Deus não está ouvindo. E parece que Deus não está nem aí para a nossa necessidade. Mas Ele está nos ouvindo. Jesus diz que uma lágrima para Deus é uma frase. E Deus está contemplando a sua lágrima, o seu gemido, a sua dor. Ele está contemplando todas as coisas. Aquela mulher, ela foi falar com a pessoa certa. Ela tinha ouvido falar que aquele Jesus estava fazendo milagre. Você tem clamado a pessoa certa, mas continue perseverando. E ela clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus fez silêncio. Eita Deus, que coisa tremenda. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então chegou ela e adorou. Que mulher de fé, viu? Mesmo aparentemente Jesus dando uma palavra negativa para ela, né? Aparentemente, mas Jesus estava provando a sua fé. Quantas vezes acontece isso conosco? Aparentemente parece que estamos recebendo uma resposta negativa, mas o Senhor está provando a sua fé. Se fortaleça. Peça a Deus raízes, né? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, mais uma vez, ela disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela, que mulher insistente, meus irmãos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não pare com o primeiro não. Não pare com o primeiro sofrimento. Não pare com a primeira luta. O Senhor vai trazer a resposta e vai dar a vitória, vai abrir a porta, vai trazer a solução, porque Ele é grande e Ele é fiel. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, o que Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isto contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Não precisou Jesus nem ir lá. Não precisou nem Jesus tocar. Ele só mandou uma palavra e o milagre aconteceu, né? Aconteceu isso na família do pastor Iraquitã. A avó dele disse que saiu de casa, deixou o menino doente lá. E ela disse: mas eu vou para o sítio de oração. E ele é do Senhor. Quem me deu ele foi Deus. Se Deus tirar é dele, eu vou para a igreja, eu vou orar. E ela disse que foi para o ciclo de oração. E quando chegou lá, ela orou o ciclo de oração. Ela disse que era o dia inteiro. E já estava no final da oração. Ela se lembrou do menino. Aí ela pediu ao pastor e disse: pastor, ore pelo meu filho. E ela recebeu aquela palavra de João 7,53. Não foi, pastor? 4,50. Qual é a palavra, pastor? Lembra aí. Eis que o teu filho vive. E aí o pastor recitou a palavra, obrigado. O pastor recitou a palavra de João 4,50 e disse: eis que o teu filho vive. E ela fez igual essa mulher: tá bom, não precisa nem orar, eu creio. E ela disse que terminou o ciclo de oração, foi para casa, como diz o pastor, sem nenhum pingo de remédio. E quando ela chegou lá, o menino estava sentado no berço, já tinha comido. E ela disse: gente, e aí o que foi que aconteceu? Eu disse: não, mãe. Eu tinha os filhos maiores, né? As filhas maiores, mais velhas. E disse: que hora mais ou menos foi que ele se levantou daí? E a hora, a vovó era muito inteligente. E a hora foi bem a hora que era distante, né? Andava muito a pé. E foi mais ou menos a hora que o pastor leu a palavra e ela tomou posse. E o filho dela recebeu a cura em casa. Não precisou nem orar. Ela disse: tá bom, não precisa nem orar. Eu já recebo a vitória. E quando ela chegou em casa, o filho dela já tinha comido, já estava brincando, como que nada tivesse acontecido, né? Isso é poder de Deus, isso é glória do Senhor. E o Senhor, Ele faz assim. Foi igual essa mulher cananeia, que quando o Senhor disse: grande é a tua fé, seja feito contigo, para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Não precisou nem ir lá, né? Foi igual o centurião, basta uma palavra. O centurião disse: Senhor, manda só uma palavra, porque eu também sou chefe e eu mando uma palavra e tudo se resolve. Eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas manda uma palavra. E o Senhor mandou, e o servo daquele centurião foi curado para a honra e a glória do Senhor. Enfrentar o silêncio de Deus não é nada fácil, mas que nós possamos esperar com paciência nele, porque ele é fiel para nos restaurar, para nos fortalecer, para nos renovar, para curar o nosso coração, para restaurar a nossa fé. Que nesta noite você possa ficar de pé. Eu gostaria de convidar os meninos para louvar ao Senhor. Esse hino é maravilhoso. Venha Seni, venha louvar ao Senhor, e ele é para cantar de pé. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Com uma fé desse, com um Deus desse, não precisamos ficar abalados, não é isso? Porque
Senhor, nosso Deus é grande e poderoso, tudo pode, nada sai do controle das suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos